complexo. Pois, o Conselho Constitucional também recebeu material de observadores e de outras vias que não sejam os partidos políticos? Nós recebemos alguns dados do Mais Transparência, não é? E tínhamos solicitado também a Mais Integridade. Solicitamos também a plataforma Decide, eles ainda não enviaram. Solicitamos ao IMD, não é? E também os materiais do IMD também disse que não tinha, porque trabalhou num consórcio com a Sala da Paz. Mas o apelo que eu faço é que, de facto, todos os observadores, os delegados, a recepção do material é extremamente importante, porque pode ser necessária para futuramente ser usada para tal comparação e se alcançar a verdade eleitoral. Até agora se estão a trabalhar com o material dos partidos? Estamos a trabalhar com o material dos partidos e temos ido também ao mais Transparência para ir buscar uma e outra mesa que eles têm lá, também como elemento de comparação. Quantos mais elementos de comparação, melhor. Também nos ajudam a verificar a autenticidade dos próprios documentos. Família, é comprovadamente que os dados que foram fornecidos ao Conselho Constitucional pela Comissão Nacional de Eleições não são dados que realmente constituem a verdade. Ou seja, o Conselho Constitucional, neste momento, está-se a dar o trabalho de procurar, organizações não governamentais, os famosos ONGs, que estavam em Moçambique a controlar este processo eleitoral, porque eles também estão com dados que realmente constituem a verdade. Olha, o assunto é tão sério, eu venho relatando isso, está a ser como se fosse uma série. O Conselho Constitucional, pela entrevista que eu vi da senhora Lúcia Arbeiros na STV, ela deixa claramente que, olha, o Conselho Constitucional não tem dados suficientes para realmente dar desfecho deste caso. Ou seja, o Conselho Constitucional está a sentir peso de anular as eleições, mas também não quer prejudicar aí o Partido Frelimo, não quer prejudicar ambas partes. Então, isso o que significa? Significa que o Conselho Constitucional está a ir atrás de cada ONG, de cada organização não governamental que estava a controlar este processo. Uma delas eu vinha falar desde a semana passada, que é mais Integridade, não é? O consórcio Mais Integridade, que estava lá em Moçambique a controlar este processo. Depois foram para a plataforma CID, e entre outras organizações que estavam lá a controlar. O que significa que não confiaram na comissão que foi criada em Moçambique, ou seja, pelos moçambicanos, para controlar este processo devidamente e trazer aquilo que é a verdade eleitoral. Só para vocês verem a gravidade da causa que este processo se submeteu. É um processo totalmente contra aquilo que é a transparência da verdade eleitoral. Ou seja, eu venho falando também que o maior vilão dessas eleições aqui, o maior vilão desse todo o problema que está a acontecer em Moçambique é a Comissão Nacional de Eleições, a CNE, juntamente com o seu presidente, o senhor Mazzini. Estes sim são os verdadeiros culpados por tudo isso que está a acontecer neste momento em Moçambique. Olha, uma das situações que nós não estamos aqui a entender é que como é que o Conselho Constitucional, sendo um órgão que realmente preza pela verdade eleitoral, preza pela justiça, não está a conseguir trazer a justiça para os moçambicanos. Não está a conseguir trazer a justiça, que estou a ver, a senhora Lúcia Ribeiro também não consegue, está a ir atrás das ONGs. Só que tem um grande problema. Essas mesmas ONGs estão a negar fornecer atas reais, assim, verdadeiros, ao Conselho Constitucional. Não querem passar dados ao Conselho Constitucional, porque uma vez esse Conselho Constitucional, ou seja, com a justificação de que uma vez o Conselho Constitucional desprezou, não é, os resultados que foram trazidos por eles. Ou seja, por exemplo, a Mais Integridade disse, no ano 2023, com aquele todo problema que teve na cidade de Maputo, e na cidade de Matola, eles entregaram ao Conselho Constitucional atas que realmente diziam a verdade sobre o resultado. E eles, vendo que a verdade era a favor do Venâncio Mondlane, negaram, disseram que não queremos. Nós temos nossos dados que vieram
da Comissão Nacional de Eleições. Então, sendo assim, tendo rejeitado isso, eles gravaram isso como se fosse uma coisa que um dia vão ter que pagar. E estão a pagar este ano. Este ano, o Conselho, quer dizer, a Comissão Nacional de Eleições não tem atas verdadeiras, não é? Não tem editais verdadeiros para comprovar aí a vitória do Daniel Chapo. E, já que eles se conhecem todos, são do mesmo saco, não é? O Conselho Constitucional, tanto como a Comissão Nacional. Bom, qual é a ideia, então? Vamos atrás das ONGs, não é? Vamos atrás das ONGs, porque, olha, em condições normais, o Conselho Constitucional não deveria se dar esse trabalho aqui de ir atrás das ONGs à procura das atas. A Comissão Nacional de Eleições é que tinha que fazer isso, é que tinha que trazer a verdade que... porque vocês conseguem perceber desde o silêncio, desde que anunciou e desde que foi solicitado daquela vez sobre atas, sobre os esclarecimentos de discrepância de número que existia de voto e de votantes. Portanto, o Conselho Constitucional sumiu do jogo, nunca mais disse nada, nunca mais veio justificar aqui sobre alguma coisa com relação a isto que está a acontecer lá. E sendo assim, o Conselho Constitucional agora se vê no fogo, porque eles é que têm, neste momento, a responsabilidade de trazer a verdade e também a responsabilidade de acabar com esta situação que está a acontecer em Moçambique. Como é que eles podem acabar com esta situação? É realmente trazer aquilo que é a verdade eleitoral, dizer, olha, senhores... todos os moçambicanos, na verdade quem votou, quem ganhou as eleições de 2024 é o Venâncio Mondlane e ponto, acabou. Sendo assim, o moçambicano ele vai ficar muito, mas muito feliz, mas sem isso, mano, não tem como nós acreditarmos nisso aqui que está a acontecer. Mano, a situação está complicada, que eu fico muito revoltado porque, olha, eles estão a ver essa toda a situação que está a acontecer em Moçambique, estão a ver essa toda matança que está a acontecer. E eles estão na lentidão e, pior ainda, querem esticar o tempo. Não pode, tem que resolver de uma vez. Ou seja, consciencializar essas pessoas numa boa. Dizer, olha, nós não temos... Porque, olha, porque eles querem viver com base na mentira. Esse é o pior problema que as nossas instituições têm aí. Querem viver com base na mentira. Algo que é bastante complicado. Algo que é bastante complicado, estás a ver? Eles querem viver com base na mentira e a mentira tem pernas curtas. Sendo assim, eles não lhes custava nada aparecer, tipo, na imprensa e falar, olha, nós, na verdade, cometemos um grande erro e pedimos desculpa por isso ao povo. Mas, na verdade, nós vamos ter que anular de uma forma bem formulada, né? De uma forma, nice. Falasse, olha, nós não temos como comprovar isto. Portanto, nós vamos anular, vamos fazer tudo certinho. Desta vez prometemos fazer tudo certinho. Talvez o povo ia entender, mas desse jeito que eles estão a querer fazer, é complicado as pessoas realmente confiar. Na verdade, nós não confiamos nessas instituições, mas fazer o quê? É o que está a acontecer neste momento com o Conselho Constitucional. Então, o que você tem a dizer sobre isto aqui? O pequeno vídeo que mostrei aí realmente relata sobre isto que está a acontecer do Conselho Constitucional não ter mais saída. Eles estão à procura aí de lugares em lugares para tentar ver se conseguem as atas e assim conseguirem o número necessário, não sei que tipo de análise, porque cada um vai trazer dados diferentes. Como é que realmente o Conselho Constitucional pensa em fazer isto? Cada um vai trazer dados diferentes, completamente diferentes. Como é que vai resolver isso? É o que nós vamos esperar para vermos com o próprio Conselho Constitucional. Com o próprio Conselho Constitucional. Por hoje é tudo. Nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Fui!